Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o 5º capítulo do livro O Poder da Oração Transformadora, da autora Stone Martin. Nós estamos estudando este livro, 7 orações em 7 semanas. Cada semana é lançado uma oração, um capítulo ensinando do porquê daquela oração. E neste capítulo tem por título a oração de louvor, que diz assim: a adoração é um convite à presença de Deus. É nela que acontece a libertação. 2 homens na prisão cantavam louvores a Deus, quando de repente as portas se abriram e suas correntes caíram. Atos 16, versículo 26. Na esfera espiritual, quando louvamos ao Senhor, as portas da prisão de nossa vida são abertas. Nossos laços quebrados e somos libertados. Louvar a Deus deixa você aberto para experimentar o amor dele. Isso o libertará. A oração de louvor traz cura e transformação. Quanto mais tempo passamos louvando ao Senhor, mais veremos nós mesmos e as nossas circunstâncias se tornando perfeitos. Isso acontece porque o louvor amolece nosso coração e o torna flexível. Ele também nos cobre de proteção. Quanto mais a flexibilidade e a cobertura forem mantidas, mais rápido nosso coração pode ser moldado e curado. O louvor e a adoração a Deus são sempre atos da vontade. Temos de querer louvar a Deus mesmo sem ela. Às vezes nossos problemas ou fardos que carregamos sufocam nossas boas intenções. Por isso, é necessário um esforço para estabelecer o louvor como um modo de vida. Isso ocorre quando fazemos dele nossa primeira reação ao que enfrentamos, não o último recurso. Agora é tempo de você fazer uma oração de louvor a Deus por tudo o que há em sua vida. Agradeça-lhe por sua palavra, sua fidelidade, seu amor, sua graça, sua cura, pelo que ele tem feito para você em termos pessoais. Lembre-se de que tudo o que você vai agradecer, paz, bênção financeira, saúde, novo emprego, fim da depressão, dará início ao processo de liberação dessas coisas a você. No Antigo Testamento, as pessoas que carregavam a Arca da Aliança paravam a cada 6 passos para adorar. Temos também de lembrar que não devemos ir muito longe sem louvar e adorar. Para obter restauração e cura emocional, precisamos ser pessoas que a cada 6 passos param e convidam o Senhor continuamente para reinar na situação. A oração de louvor nos alinha aos propósitos de Deus. Sem louvor, experimentamos uma erosão que leva à escravidão e à morte. A Bíblia diz: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Com louvor, você e suas circunstâncias podem ser transformados, pois isso dá a Deus acesso a cada área de sua vida e permite que ele se entronize ali. Assim, sempre que lutar contra emoções negativas, como raiva, falta de perdão, medo, mágoa, opressão, depressão, ódio de si mesmo ou desvalorização, agradeça a Deus, porque Ele é maior do que tudo isso. Agradeça porque os planos e propósitos de Deus para você são bons, porque em qualquer área de fraqueza de sua vida, Ele será forte, porque Ele veio para restaurá-lo. Lembre-se dos nomes do Senhor e use em oração. Diga: eu te louvo, Senhor, porque Tu és meu libertador e redentor. Obrigado, Deus, porque Tu és o médico e provedor. Uma vez que você se alinha aos propósitos de Deus por meio do louvor, pode declarar coisas que ainda não podem ser vistas, como se elas existissem em sua vida.
Senhor, não tenho como fazer minha cura acontecer, mas Tu és todo-poderoso e podes operá-la. Agradeço a Ti e Te louvo pelo poder da cura em minha vida. Fazer isso é sua grande arma contra sentimentos de inadequação, despropósito e futilidade, que podem minar tudo que Deus criou você para ser. Lembre-se, o louvor nos eleva poderosamente à presença de Deus e nos alinha aos seus propósitos. A oração de louvor vence o egoísmo. O oposto de se focar no próprio eu é focar em Deus. Como essa atitude é contrária ao que o mundo hoje promove, nós equivocadamente pensamos que focar em nós mesmos irá contribuir mais para a nossa felicidade e realização, quando na verdade o oposto é verdadeiro. Apoiar-nos em nós mesmos leva à doença emocional. Em vez de enchermos nossa mente com emoções e anseios, devemos nos encher do Senhor e ser gratos a Ele por suprir todas as nossas necessidades melhor do que poderíamos. A oração de louvor desenvolve a paciência. Haverá momentos em que suas orações não serão respondidas, pelo menos não exatamente de acordo com o seu cronograma. Mantenha-se firme. Manter-se firme depende em grande parte de saber esperar e aguardar produz paciência. Quando você é paciente, torna-se capaz de assumir o controle de sua própria vida e colocá-la nas mãos de Deus. Ele então assume o controle em sua alma, seja noite ou dia. Torna-se Deus para você em cada etapa de sua vida, nos momentos bons e nos maus. Uma vez que você o conhece dessa forma, transforma-se inabalável. Uma vez que não temos escolha em esperar, senão esperar, nossa atitude faz muita diferença. A melhor maneira de manter uma boa conduta enquanto aguarda é passar muito tempo em louvor e adoração a Deus. Diga: Senhor, eu te louvo em meio a esta situação. Confesso recear que minhas orações nunca sejam respondidas. Estou cansado e desanimado de esperar. Acho que estou perdendo a força para lutar. Perdoa-me, Senhor, por não confiar mais em Ti. Ajuda-me a ouvir a Tua voz e a seguir Tua direção. Obrigado por estares no controle total. A oração de louvor é a forma de lembrarmos que Deus ouve todas as nossas orações, mesmo quando achamos que nada vai acontecer. O amor, a cura e a redenção estão sempre ocorrendo no reino de Deus. A oração de louvor desenvolve a autoestima. Deus criou cada um de nós para ser alguém, e nenhuma vida é acidental ou indesejada aos olhos dele. O Senhor tem dado a cada um de nós um propósito ou chamado distinto. Alta autoestima significa ver-se a si mesmo como Deus o fez, reconhecendo que você é uma pessoa única e que Ele colocou dons, talentos e propósitos específicos, diferentes dos de qualquer outra pessoa. Quando você permite que Deus lhe mostre o que Ele pensa ao seu respeito e deixa que isso entre e penetre em cada fibra de seu ser, tudo que é acrescentado ou tirado não o faz ganhar ou perder. Quando o diabo tentar enganá-lo com mentiras sobre você mesmo e destruí-lo, ignore os insultos e louve a Deus por quem você é em Deus. Neste capítulo, a autora ela enfatiza muito sobre o louvor. Uma das orações muito importantes que nós temos que aprender a fazer é a oração de louvor. E tem um capítulo na Bíblia que retrata muito sobre isso. Tem algo na Bíblia que retrata muito sobre isso. E quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam presos com 4 guardas que trocavam de turno a cada 4 horas. E em uma situação deplorável que eram as prisões de antigamente, porque as prisões de antigamente eram um local úmido, fétido
que eles não tinham uma posição confortável, ou seja, eles não eram colocados dentro de um quadrado ou de um lugar como são as prisões de hoje em dia, que tem a cama, que tem um lugar para sentar, que tem um lugar, mesmo que seja no chão. Não. As prisões de antigamente eram lugares úmidos, cheios de rato, de barata. Era um lugar que fedia muito porque não tinha banheiro, então era um lugar onde ficava também os excrementos, era um lugar onde passeava todos os tipos de bichos. E, além disso, eles não ficavam soltos dentro do local da prisão. Eles ficavam geralmente com os braços para cima, presos junto à parede por uma corrente de ferro, os dois braços, ou um de um lado ou do outro, ou acima da cabeça. E naquele local ainda tinha 4 guardas que ficavam ali naquele período. Então imagine você, tá naquela situação, eles estavam naquela situação, em uma situação completamente incômoda, desconfortável, além de estar preso, mas o local era ainda mais incômodo e desconfortável, os braços uma hora vai ficando dormente, uma hora você já não aguenta mais, isso se eles estivessem sentados no chão, porque muitas vezes as prisões ficavam em pé. Então imagine que uma hora o seu corpo começa a não aguentar mais ficar em pé. Mas ainda assim, eles começaram a louvar a Deus. Ainda assim, eles encontraram dentro dele a força sobrenatural que vem de Deus, que vem do Espírito Santo para louvar, para abrir a boca e cantar. E o que mais me chama a atenção neste texto é porque eles não cantavam baixinho, eles não estavam cantando para eles mesmos. Não, eles estavam cantando e o próprio texto de Atos 16 fala que eles estavam cantando e os outros presos ouviam eles cantando. Então, eles estavam cantando em alto e bom som, eles estavam gritando dentro daquela prisão. Louvores a Deus. E os louvores de antigamente também não são os de hoje em dia que a gente conhece, né? Era algo mais glória, aleluia, exaltado seja o Senhor, magnífico é o Senhor, tu és maravilhoso, tu és Deus acima dos céus e acima da terra. Então eles estavam ali louvando e glorificando a Deus, apesar de toda aquela situação. E esse texto, esse capítulo da Bíblia, ele é muito forte, porque ele vem como um choque diante de nós. Ele vem nos dar um choque de realidade. Mostrando que, independente da situação que nós venhamos a passar, ainda assim dentro de nós temos que enxergar o Espírito Santo e abrir a nossa boca e louvar a Deus. Ainda assim, nós temos que aprender. E não é só por vontade. É claro que louvar a Deus é um ato de vontade. Eu tenho que louvar a Ele porque eu quero louvar a Ele. Mas muitas vezes nós não temos vontade de louvar a Ele. Toda a situação, todo o momento, tudo que vem passando, todo o fardo, a luta, o sofrimento, a dor, ela acaba sufocando a vontade de querer louvar a Deus. Mas ainda assim, é nessa hora que nós temos que abrir nossa boca e ir contra toda a situação em volta, e ir contra todas as nossas emoções e sentimentos e louvar a Deus. Ainda assim, é neste momento, quando tudo que está à nossa volta está nos dizendo, chore, se desespere, fique desanimado, fique opresso, fique oprimido, entre em depressão, não queira mais viver, não queira mais lutar, não queira mais existir, não queira mais fazer a obra, mas ainda assim nós temos que ir contra tudo isso e louvar a Deus. Ah, mas por quê? Por quê? Porque eu não posso simplesmente viver a dor daquele momento. Eu não sou humana, eu não sou imperfeita. Porque simplesmente eu não posso viver a dor daquele momento. Porque simplesmente eu não posso me render àquele momento. Porque você tem um Deus que é maior do que tudo isso que está ao seu redor. Porque você tem um Deus que é maior do que tudo isso que te sufoca. Porque você tem um Deus
que é Deus nos céus e na terra, que é Deus de longe e de perto, que enquanto você louva, Ele faz o que você não pode fazer. Porque você tem um Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua vida. E isso já é motivo suficiente para adorarmos a Ele, independente do que estejamos passando. Então, nós temos que aprender e fazer do ato de louvor e do ato de adoração um hábito de vida. É você acordar adorando a Deus. É você ir dormir adorando a Deus. É diante da situação, se bateu aquele desespero, que seja algo momentâneo. Automaticamente, depois daquilo, você já começa a louvar a Deus. Dessa forma, a nossa vida ela fica mais leve. Porque nós entendemos que vivemos para um propósito maior, que é o propósito de Deus. E que nada nem ninguém pode nos afastar desse propósito a não ser nós mesmos. Então, quando nós temos o ato do louvor, o ato da adoração, o ato da oração de louvor, a nossa vida ela começa a mudar. Primeiro porque o louvor ele liberta. Se tem algo em sua vida precisando de libertação, louve, porque o louvor ele liberta. O louvor ele quebra algemas. E lá em Atos 16, depois que Paulo e Silas estavam cantando e louvando e adorando, as algemas foram quebradas, as prisões foram quebradas para que eles fossem embora. Mas o texto ainda diz que eles não saíram. Porque quando o centurião ele chega desesperado, achando que os presos tinham fugido e ele seria morto, então consequentemente ele resolveu logo se matar, porque ele sofreria depois por causa disso. Paulo e Silas disse a ele: não tire sua vida, não faça isso, nós estamos aqui. Então, para você ver. Paulo e Silas, eles entenderam que o fato deles estarem presos, o fato deles estarem naquele momento de dor, naquele momento desconfortável, naquele momento que eles estavam ali amarrados, que eles estavam passando por aquela situação que poderia ser desesperadora, eles entendiam que eles viviam por um propósito maior, que era o propósito do reino de Deus. E o propósito do reino de Deus, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eles louvaram que as cadeias foram quebradas, eles podiam ter fugido, eles podiam ter ido embora. Tudo estava livre, eles podiam. A cela foi aberta, a porta foi aberta, as algemas quebraram, eles podiam ir embora. Mas ele entendia que se Deus colocou eles ali, é porque tinha um propósito maior para fazer naquele lugar, para fazer naquela situação, para fazer ali onde eles estavam. E na hora que eles não saíram, que o centurião veio e o centurião disse a eles: o que eu posso fazer para minha família ser salva? E aí Paulo disse a ele: crê tão somente, será salvo tu e a tua casa. E toda a casa deles se converteram. Então você imagina que de uma situação desconfortável, que de uma situação que aos olhos humanos nós poderíamos dizer: mas que desesperador, que situação triste, que situação terrível, que situação revoltante. Foi dessa situação que Deus salvou a vida do centurião e toda a família dele. Porque havia dentro daquela situação um propósito maior, que era a conversão de almas. Então, independente da situação que nós estejamos passando, independente da situação que eu esteja passando, que você esteja passando, nós temos que procurar entender. Não é o porquê estamos naquela situação. Não é o porquê eu não posso sofrer. Não é porque Deus, porque eu estou sofrendo. Deus, porque. Não. Deus, para que toda essa situação?
O que o Senhor quer fazer dentro dessa situação? Qual o seu propósito maior dentro dessa situação? Será a libertação de minha vida de algo? Será o meu aprendizado de algo? Será que eu tenho que aprender algo? Será que eu tenho que crescer em algo dentro do teu propósito? Será que vidas serão salvas? Qual é o teu propósito maior dentro de tudo isso? E entender que todo processo, todo propósito que passamos tem um motivo maior, que é o reino de Deus. Tem um motivo maior, que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, quando entendemos, começamos a entender essas pequenas coisas, a nossa vida começa a ficar mais leve. Não é que ela vai ficar menos dolorosa, não é que ela vai ter menos luta, não é que vamos ter menos provação, mas nós conseguimos ter paz diante de qualquer situação que venhamos a passar. É quando entendemos que o que eu passo tem um propósito maior. Que o que eu passo, muitas pessoas estão passando e às vezes passando por coisa bem pior do que eu passo. E elas passando por coisas bem pior, tá louvando a Deus. E eu estou procurando desculpa para não fazer a vontade de Deus. Então que nós venhamos, através deste capítulo, entender que quando louvamos a Deus, tudo fica mais fácil. Vamos agora para um momento de reflexão e oração. As 6 questões que a autora nos indica, que são questões para nós refletirmos dentro daquilo que foi lido e estudado do capítulo. Amém? Número 1. Escolha algum hino ou canção que reflita a maneira como você se sente hoje. 2. Explique por que você escolheu esta canção. 3. Sobre o que fala essa música? Reflita sobre o conteúdo da letra. 4. De que outras maneiras é possível louvar a Deus? 5. Releia este capítulo e complete a oração de louvor. E aqui tem alguns trechos da oração de louvor. 6. Encerre lendo a letra da música que você escolheu como se fosse uma oração. Quantas vezes passamos por situações que não conseguimos orar? E o louvor, ele vem como oração. Então, que nós venhamos a aprender a cada dia mais a louvar a Deus, independente da situação que estejamos passando. E louvar a Deus crendo que Ele já nos deu a vitória e que nós já vencemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima semana.